Utilize os algarismos dados sem repetição e forme um maior e um menor número de 4 algarismos. Então vamos lá, na primeira linha que eu tenho aqui, ó, 5, 6, 3 e 4, se eu quero um maior número, eu começo do maior algarismo. Olha só, entre 5, 6, 3 e 4, o maior é 6. Depois do 6 vem o 5, depois eu tenho o 4 e depois eu tenho o 3. Então, o maior número que eu posso formar nessa linha, né, é o 6.543. Agora, e o menor? O menor eu vou começar do menor algarismo, que no caso é 3. Depois eu tenho o 4, depois eu tenho o 5 e depois eu tenho o 6. Então, o menor número nesse caso é 3.456. Na próxima linha, 8264. O maior algarismo é 8, é por ele que eu começo. Depois eu tenho 6, depois eu tenho 4 e finalmente eu tenho aqui o 2. Então, eu fiquei com 8.642, o maior número. Agora, o menor, eu começo pelo menor algarismo, que é 2. Né? Depois do 2 eu tenho aqui o 4, depois eu tenho o 6... e depois eu tenho o 8. Então, o menor número é 2.468. Agora, vamos buscar aqui nessa linha o maior. 9, 5, 8 e 0, o maior algarismo é 9. Depois eu tenho o 8. Depois eu tenho o 5. E finalmente eu tenho o 0. 9.850. Só que, para obter um menor número aqui, eu não posso começar pelo 0, né? Porque o 0 a gente não vai considerar um número de 4 algarismos. Então, eu começo aqui pelo 5. Então, eu coloco aqui o 5, depois sim eu vou colocar o 0, né? Se eu colocasse o 0 aqui, ia ficar, só por curiosidade, né? Se eu colocasse o 0, seria o 0, depois o 5, depois o 8, depois o 9. 0,589 não é o número de 4 algarismos. Por quê? Porque se eu tirasse o 0, ia ficar 589. Então, eu não considero o 0 para a primeira casa. Então, eu vou considerar aqui o 5. Aí, depois, sim, eu uso o 0. Aí, depois, eu uso o 8. E, finalmente, eu finalizo com o 9. 5.089 é o menor número. Agora, nessa linha, eu tenho 7400. Na verdade, essa ordem já me dá um maior número, né? 7.400. Agora, e o menor? Se eu não posso começar por 0, eu vou começar aqui pelo 4. Agora, nas outras casas, eu coloco 0. Ó, 4, 0, 0. E aí eu finalizo com o 7. Então, o menor número é 4.007. Eu tenho aqui 5827. Começo pelo 8 para escrever o maior número. Depois eu venho aqui para o 7, depois eu venho aqui para o 5 e finalizo com o 2. 8.752 é o maior número. E o menor? O menor eu começo aqui pelo 2, depois 5, depois 7 e eu finalizo com o 8. 2.578. Dá para anotar aqui uma curiosidade. Os números que não têm o algarismo 0, o maior número, 6.543, por exemplo, o menor número é só escrever os algarismos na ordem contrária. Ó. 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 6. Né? Ó. Eu olhando a ordem aqui, ó, 6, 5, 4, 3. Se olhar da direita para a esquerda e aqui da esquerda para a direita, tem a mesma ordem. Isso vai ocorrer no primeiro caso, né? No segundo caso também ocorre isso. No terceiro caso não ocorre, por quê? Porque tem o 0 e no quarto não. Mas no quinto caso ocorre, ó, 8752. Se eu olhar aqui, ó, 2578, da direita para a esquerda é 8752.